Fala, fogueteiro! Eu instalei o Cloud Code 100% de graça no meu computador utilizando o Antigravity, utilizando a tecnologia original da Anthropic, mas com uma ferramenta 100% gratuita aí, né, com uma inteligência artificial grátis, chamado Ollama, onde você vai instalar ele no seu computador para conseguir fazer coisas incríveis. Extrair o melhor dos dois mundos, em que você tem uma tecnologia de ponta, ao mesmo tempo que você utiliza uma inteligência artificial gratuita. Nesse vídeo, se você ficar comigo até o final, eu vou te explicar como que você instala ele no seu computador e também uma forma de você utilizar ele sem precisar instalar nada. Se você instalar, você vai ter ele localmente. É uma vantagem que você tem aí, tem vantagens, desvantagens, você vai entender tudo isso se você ficar comigo até o final desse vídeo. E claro, se você deixar o seu like aqui, para eu saber que você quer aprender a criar sites e aplicativos com inteligência artificial, que é o que eu ensino aqui. Meu nome é Robson Oliveira, bora comigo pro vídeo que eu vou te mostrar, vem cá. Isso aqui vai lá no final do curso. Então, basicamente, quando eu utilizo um modelo que seria um modelo interno, e aqui nesse caso eu estava utilizando o modelo Queen 2.5 Code 32 bilhões de parâmetros, que é um modelo muito bom, só que ele por alguma razão não funciona direito. Então, toda vez que eu fazia uma pergunta, por exemplo, responde em português brasileiro, ele até respondia. Aí depois eu pedi ele para codar, ele simplesmente se perdia. Ele não conseguia fazer a codificação. Então, eu não tinha o resultado que eu precisava. Agora, por outro lado, quando eu utilizo o sistema aberto, né, como eu já havia feito aqui, aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu tenho, então, o código real oficial. Então, por exemplo, como resultado, eu consegui criar uma página assim. Na verdade, ela inicialmente estava assim, bem genérica, tá? E aqui eu não havia colocado nenhum parâmetro, eu não havia colocado nenhum design system, nada. E mesmo assim ele ficou assim. Agora, quando eu pedi ele para melhorar o design system baseado na minha identidade visual, ele conseguiu um resultado muito bom. Que é inclusive o resultado, tá vendo? Ó, até o efeito aqui do botão funciona. Muito mais parecido com o efeito lá da minha plataforma. Então, tomando como base aqui o meu design system, eu consegui justamente aquele resultado. Que foi coisa que eu não consegui quando eu estava utilizando o modelo interno. O que isso pode significar? Você deve testar aí. Então, testa o que for melhor para você, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, a gente está aqui dentro do Ollama, que seria esse link aqui, ele vai ficar aqui disponível para você. E o que acontece aqui, ele explica para você especificamente como que você vai fazer aí essa instalação. Ele vai mostrar para você, se for Mac ou Linux, você vai utilizar isso aqui, se for Windows, você vai utilizar esse outro. E o que é interessante aqui, que da maneira como ele está aqui, eu posso só ir colocando aqui os parâmetros e eu já vou ter basicamente o Cloud Code. Então eu poderia colocar isso, por exemplo, num terminal, num prompt de comando e tudo mais, de forma gratuita. A gente está aqui para isso, na verdade. E ao mesmo tempo, você tem também a possibilidade de utilizar ele, que é como no meu caso, eu vou utilizar ele no Antigravity. Eu já vou te mostrar um macete, que aí você cria a pasta, já pede ali, já faz, é bem interessante, tá? E se você quiser, por exemplo, você tem alguns modelos aqui. O modelo que eu havia testado anteriormente seria um modelo Queen 2.5, mas ele está muito ruim. Então você também pode alterar e colocar qualquer um desses, tá? Na hora de você fazer a instalação, né, como eu vou mostrar para você daqui a pouco, você pode selecionar qualquer um desses modelos aqui que vai funcionar do mesmo jeito. E uma vez que você tiver com esse modelo instalado, você consegue utilizar ele no seu computador de forma local. Então você vai ter basicamente o Cloud Code gratuito de forma local, sem pagar nada. Muito bom, né? Fica até o final desse vídeo que eu tenho um recado a respeito disso, hein? Cuidado aí, porque a história não é tão assim, não. Ele ainda tem algumas limitações aí. Com esse método Ollama, você vai conseguir ter aí na sua máquina um agente um pouco mais poderoso que vai funcionar de uma forma melhor do que aqueles modelos lá do OpenRouter que tem muitas limitações, tá? Eu fiz alguns testes aqui e sinceramente não gostei tanto. Então, você vai acessar o site do Ollama, que eu vou deixar aqui embaixo para você. No meu caso, que é o Windows, mas você pode escolher seu sistema operacional e clica em Download. Então, agora que o nosso Ollama foi baixado, a gente precisa deixar ele aberto para conseguir utilizar isso aqui, tá bom? O próximo passo, então, é a gente abrir um PowerShell. No caso, é abrir um PowerShell aí. Você vai clicar aqui no Windows e vai pesquisar PowerShell, executar como administrador. Você vai, primeiro de tudo, fazer uma verificação da versão, que é esse código, ele vai estar aqui embaixo para você, definir a versão. Então, agora a gente vai fazer outros dois comandos, que seriam o comando Ollama Queen. Nesse caso, é porque eu estou selecionando especificamente esse modelo aqui, que é um modelo interessante e que faz sentido para a gente. Atenção! Ele vai demorar um pouquinho, porque ele precisa baixar basicamente 9 GB aí desse modelo. A minha máquina ela tem 64 GB, então 64 GB de RAM. Então é importante que você tenha uma máquina que consiga basicamente rodar isso. Se a sua máquina não conseguir rodar isso, significa que é porque ela não tem as capacidades necessárias para poder conseguir fazer, e aí não tem muito que se possa fazer, infelizmente, né? Então nesse caso você aguarda o download, e depois que terminar o download é que você vai conseguir utilizar aí
o modelo gratuito do Olhama. Aquele meme 100 anos depois, aí eu volto aqui para a gente colocar o nosso último código, nosso último comando. No caso, agora a gente vai rodar aqui o Qwen 2.5, que é uma inteligência artificial que a galera tem falado bastante e que tem feito as graças de substituir o Cloud Code, talvez. Eu acho que não, mas pelo menos agora ela é gratuita, então. Nesse momento ela é gratuita, então dá pra gente utilizar. Vamos confirmar então, vamos colocar aqui, por exemplo, o céu é azul. Isso aqui é só uma confirmação, tá? Sim, o céu geralmente aparece azul. Durante o dia devido à refração da luz. Bom, no caso a gente vai dar um Ctrl D. Depois que ele terminar de fazer isso aqui, ele vai responder pra gente. Deixa eu dar um S aqui pra ver se ele para. Ele não para. Então, beleza. Tá tudo certo, vou dar aqui um Ctrl D aqui para fechar. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento, que é o meu primeiro aplicativo com IA, que é o curso onde eu vou ensinar você a te pegar pela mão e mostrar como que você cria aplicativos exatamente como esse que você está vendo aí na tela, que é um aplicativo feito 100% com inteligência artificial, utilizando, por exemplo, o Antigraft como uma ferramenta. Nesse caso, você vai conseguir criar app, sistemas. Te espero lá, clica aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, beleza? Mas nesse momento, então, vamos começar aqui pela instalação, que seria a instalação básica. O que eu vou fazer então? Eu vou abrir o meu Antigraft. Então, se você ainda não tem o Antigraft instalado no seu computador, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você instalar tudo certinho, tá? Mas você não precisa fazer por ele, você pode fazer por prompt de comando normal, utilizando PowerShell e tudo mais, que é porque, na verdade, a parte que você viu, onde eu ensino você a instalar o Olhama, utilizando aquele modelo específico, só que aí eu vou te recomendar utilizar um modelo que funciona melhor, porque esse modelo 2.5, meu amigo, sinceramente, isso não funcionou de jeito nenhum. Mas esse modelo Kiwi aí que eu estou utilizando agora está funcionando bastante bem. Estamos aqui na pasta raiz, ok? Não tem nada aqui, então eu vou simplesmente clicar aqui e vir em terminal, novo terminal. Esse terminal, ele está aqui, ó. Eu vou instalar o Cloud Code nesta pasta, tá bom? E para você fazer essa instalação é bastante simples. Pegando como pressuposto justamente a informação que está aqui no nosso domínio, eu já vou deixar essa informação aqui embaixo para você, caso você queira, eu vou simplesmente copiar aqui essa informação, tá? Então, esse IRM aqui seria justamente o que nós vamos precisar para colocar no nosso... Vem aqui, Ctrl V, vou dar um Enter, aí ele vai fazer a instalação para a gente, justamente do Cloud Code, tá? Agora nós estamos falando do Cloud Code mesmo, não é o Open Cloud, como foi no vídeo anterior que eu postei aqui no canal, não. Então ele está instalando aqui o Cloud Code pra gente, tá? No caso, o Native Build Latest, ou seja, a última versão nativa. Nesse caso é uma instalação real aí do Cloud Code mesmo. Não é o Open Cloud, não. Eu até achei esse aqui mais interessante que o Open Cloud, porque a galera estava reclamando que aqueles modelos gratuitos lá do OpenRouter não estavam funcionando. Ou seja, é um método que potencialmente já não faz mais tanto sentido. Mas como estava todo mundo fazendo vídeo, eu falei assim, eu preciso fazer esse vídeo para poder ajudar aí os meus fogueteiros raiz do coração. Então agora ele explicou para a gente o seguinte, que o Cloud Code está instalado com sucesso, ok? Instalação completa. Agora que ele está instalado aqui, ó, ele mostra inclusive a pasta, tá? Inclusive se você quiser, ó, você vai observar o seguinte, você tem aqui a pasta Users, no meu caso aqui é o caminho para onde ela está. Então eu vou até esse caminho justamente para poder observar aqui. Então vindo aqui na pasta, eu posso clicar aqui 2 vezes para abrir, tá vendo? Aí no caso ele pergunta se eu confio nesse folder, né? Que é o que ele está tentando me dizer aqui. Você confia nesse folder? Sim, confio nesse folder. Então eu já posso mexer aqui. Só que quando eu utilizo ele por aqui, observa comigo, ele está utilizando o modelo Sonnet, que é o modelo do Cloud Code convencional. Para eu poder conseguir utilizar isso, eu vou ter que estar logado e vou ter que estar pagando o Cloud Code. Não é o que nós pretendemos, tá? Mas com ele instalado no nosso computador, o que é importante para a gente? Que agora nós vamos poder utilizar ele aqui dentro. Como ele já está instalado, a gente poderia continuar por aqui, mas na verdade não é isso que eu quero. Agora que nós vamos abrir a outra pasta lá. Eu não sei o que aconteceu, mas ele começou a falhar ali enquanto eu estava gravando. E aí essa parte aí que está mostrando para você saiu sem áudio, tá? Mas basicamente é você apertar Windows R para você abrir o pesquisador. Você vai clicar em variáveis de ambiente. Você vai selecionar Path ali em cima. Isso eu estou fazendo para o Windows, tá? Se você estiver utilizando o Mac, você tem que correr atrás do método para entender como é que você coloca as variáveis de ambiente aí. E aí aqui, ó, você vai clicar em Path, você... clica aqui 2 vezes, né, para ele abrir. Clica aqui em novo. E aí você vai colocar justamente o caminho que estaria a nossa pasta. Opa, vamos de novo aqui. Você vai clicar aqui em novo. Vai colocar aqui no caminho, que seria o caminho da nossa pasta. Não pode ter espaço nem nada, tá? Que aqui ó, a gente vai colocar justamente a pasta original na qual nós tivemos a instalação do Cloud Code. Que é para ele saber que está tudo certo. Depois disso a gente clica aqui em OK. Vai tudo OK, 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 OK. Agora eu vou vir aqui em CMD.
Vou pesquisar aqui por CMD para testar, para saber se deu certo, né? Vamos ver aqui, que nós vamos colocar justamente o código do CloudVestio. Agora que ele apareceu aqui, ó, isso significa que ele está instalado de uma forma mais global. Então, agora a gente pode basicamente utilizar ele em qualquer pasta lá no Antigravity. Agora sim, nós vamos abrir a nossa pasta e conseguir utilizar ele. Eu vou então, com o meu Antigravity aqui aberto, eu vou clicar em Open Folder e vou selecionar uma pasta. Por que é muito importante que você tenha uma pasta? O que é necessário para que você consiga colocar tudo aqui dentro e os arquivos já ficam abertos aqui. E depois, você utilizando a própria pasta, você já abre ali no Antigravity e já começa a utilizar as outras funções que você tem, que são bem legais. Inclusive, eu vou deixar uma playlist de Antigravity aqui para você, tá bom? Que aí você usa o poder de um com o poder do outro, com o poder do outro. Então, você soma tudo e tem aí uma stack bem interessante até. Eu vou clicar aqui, então, na minha pasta, vou abrir essa pasta. Aí, nesse momento, essa pasta aqui está aberta, tá? Eu vou clicar aqui, sim, eu confio nos autores, enfim, não é? E aí, agora nós temos, então, aqui a nossa pasta, correto? Não tem nada aqui, não tem no arquivo, não tem informação, a pasta está literalmente vazia. Nós vamos construir tudo isso do zero. Eu vou só tirar essa informação aqui e vou vir aqui em cima, ó, e vou colocar aqui em terminal, novo terminal. Então, como eu tenho um modelo específico do Olhama instalado, é simples, eu simplesmente clico aqui, Ctrl V, e aí esse aqui seria o comando para rodar. Se for a primeira vez que você vai estar utilizando ele, você tem que fazer justamente aquela instalação que eu mostrei para vocês, tá? Seja qual modelo for, você faz basicamente o Llama Room e coloca aqui o nome do modelo. Basicamente é isso. Então não é tão difícil assim, tá? Se você tiver com dúvidas, comenta aqui embaixo, que aí eu posso responder nos comentários. Mas aí basicamente, aqui a gente coloca aqui, você observa até que ele mudou para o Llama aqui. Então, beleza, agora a gente está utilizando o Llama, só que a gente não está utilizando o Cloud Code. Quando eu tentei utilizar ele dentro do Cloud Code, simplesmente não funcionou. Pelo menos esse modelo aqui não funcionou. Mas calma que a gente vai utilizar o Cloud Code, vai dar tudo certo. Tanto é que para esse vídeo fazer sentido, eu precisei fazer as duas instalações, na verdade. Então aqui, por exemplo, eu posso perguntar o seguinte: você consegue me responder em português? E agora eu vou observar justamente a velocidade. Porque aqui no caso ele está utilizando a minha máquina, a minha CPU. E aí uma coisa importante que eu não falei ainda é justamente isso. Quando você instala um modelo local, como é o caso aqui, você basicamente precisa de ter um bom computador, para que ele responda ali numa velocidade boa. Consegue fazer uma landing page para mim? Bem simples. Título, subtítulo em lore y e botão. Eu não estou dando contexto aqui, estou usando um lazy prompting, que é o termo que eles estão usando agora justamente para poder fazer aí. Mas aí observa comigo, ele vai respondendo ali, porque ele está puxando justamente as informações que estão dentro do meu computador instalado naquele pacote, tá? Só que agora eu vou mostrar para vocês um pacote que ele é muito mais poderoso e vai fazer muito mais sentido para você. Ele está aqui codificando para mim, mas aqui eu estou utilizando o Llama nativo, tá? O Llama interno. Vamos agora utilizar o Cloud Code com o Llama. Então, seguindo a documentação oficial, quando você utiliza, por exemplo, contato direto, né? Que se eu rodar simplesmente esse comando aqui, ó, ele vai precisar fazer o login lá no Cloud Code. Então, meio que não vai servir de nada, tá? Você vai utilizar o modelo, mas vai ter que utilizar o Cloud Code, né? É como se você estivesse fazendo o MCP, que seria aquela conexão entre as coisas. Então, para que a gente consiga burlar isso e utilizar ele de forma gratuita, você vai ter que primeiro tudo rodar aqui com as variáveis de ambiente que o Llama está pedindo, que seriam esse aqui. E esse modelo aqui que está aqui como export seria o modelo para Mac e Linux. Se for para Windows, eu vou deixar aqui embaixo, que ele é bem específico, ele é um pouquinho diferente. Então a gente abre aqui o Antigravity na pasta que a gente tiver, coloca aqui o Ctrl V para ele fazer essa leitura. Ele aparentemente não fez nada, só que ele já fez assim. E agora a gente vai utilizar o modelo que para mim foi o que mais funcionou, né? Para a gente utilizar aí ele de forma gratuita e na nuvem. O que melhor funcionou foi esse aqui, ó, tá? Ele funcionou melhor ainda do que o modelo pago. E Robson, como é que eu sei que funcionou? Porque se você rodar somente o comando, esse comando que eu passei aqui agora para você, seria o comando para rodar o modelo que funcionou, ele pede login. No caso, como eu já estou logado lá no Llama, ele não pediu para eu fazer, mas pode ser que ele peça para você fazer o primeiro login lá no Llama. Então, você vai rodar isso aqui, aí ele vai abrir automaticamente no seu navegador para você logar no Llama e depois ele mesmo volta aqui, tá bom? Como eu já fiz isso outras vezes, então para mim não apareceu aqui, mas para você provavelmente vai aparecer. Então agora eu vou fazer o pedido lá da landing page, que a gente vai pedir novamente. Ele vai começar a codificar aqui para mim e duas observações importantes. Eu fiz aqui o meu pedido, preciso de uma landing page high-level contendo uma seção hero com título em fonte Rajdani, tema escuro, subtítulo e um botão de degradê roxo e lilás brilhante. Eu já vou deixar para vocês aqui a promessa no canal, e é por isso que você deve se inscrever neste canal e clicar no sininho das notificações, de saber se eu consigo utilizar as skills do Cloud Code 1. 2. Se eu consigo utilizar, por exemplo, isso aqui para poder utilizar as skills do Antigravity. Ele está perguntando se eu permito que ele faça essa criação desse arquivo. Eu vou colocar aqui sim, utilizando aqui os botões as setas, né, do meu teclado.
Coloquei que sim, aí ele vai começar a criar para mim. Enquanto ele cria aqui para mim, eu vou falar sobre a questão número 2, que é para eu saber se ele consegue utilizar justamente as skills do próprio Anti-Gravity. E aí, no caso, né, assim, eu teria realmente algo muito mais poderoso. Ele está criando aqui para mim, assim como eu já havia imaginado. E foi até mais rápido do que eu pensava. Ele já deu até, inclusive, o caminho. Olha só, quando a gente vai lá na nossa pasta, ele criou uma pasta chamada landing page e um arquivo index. E aí ele fez para mim exatamente o que eu pedi. Né? Eu fiz um pedido simples, eu não pedi muita coisa, mas está funcionando. Ó. Nada aqui funciona, mas eu poderia continuar pedindo coisas, poderia continuar pedindo funcionalidades, o menu superior. E aí, cara, eu gostei bastante. Eu gostei bastante num nível incrível, porque isso aqui é gratuito. Mas é gratuito com suas limitações, né? A gente está utilizando aí. E aí você pode fazer a mesma coisa se você quiser utilizar o modelo local. Se for para utilizar o modelo local, você utiliza a primeira forma como eu mostrei. Agora, se você quiser utilizar o modelo gratuito aí, você já consegue também. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Comenta aqui embaixo o que você quer que eu traga para você. Se você tem alguma outra coisa interessante para falar. Só não vem me encher o saco e falar que esse vídeo é inútil, não. Igual alguns idiotas aí fazem. Só que eu prefiro só ignorar. Porque o trabalho que dá para fazer isso aqui, eu gasto horas fazendo isso, eu não ganho um centavo para fazer esses vídeos. Então eu tô fazendo isso tudo aí para te ajudar, beleza? É isso aí, muito obrigado. Eu vou deixar aqui outros vídeos para você assistir, tá bom? Então pode clicar aí que você com certeza vai gostar. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Olha o foguete!